E irmãos, se inscreva no canal, receber a graça de Deus. Deixe o teu like, compartilhe o vídeo. Deus te abençoe. Dia 22, às 14h30, haverá batismo nesta casa de oração. E depois, dia 2 de agosto, sábado, às 18h30, também batismo nesta casa de oração. Aproveitamos para lembrar a toda a Irmandade, todo primeiro e terceiro sábado do mês, o Senhor prepara batismo aqui na Congregação do Brás. Primeiro e terceiro sábado de cada mês. Nos demais sábados, o segundo, o quarto sábado ou o quinto, se houver, são cultos para jovens, onde o Senhor sempre prepara um bom conselho para a nossa mocidade, e eles podem louvar a Deus e ouvir aquilo que o Senhor tem de bom para os seus corações. Hoje, ainda à tarde, aqui em São Paulo, temos os ensaios regionais. As nossas listas estão publicadas. Os irmãos querendo participar dos ensaios nos setores da capital, tem ensaio por diversas igrejas. E também lembramos a Irmandade sobre a coleta única que é realizada para atender às necessidades da obra de Deus. O Senhor deixou, irmãos, instituído a coleta através dos apóstolos. Alguém que às vezes pode desconhecer aonde está escrito sobre as coletas na Escritura. Salvo erro, 1 Coríntios 16, lá fala bem claro o que é a coleta, para que serve, não é, irmãos? Para atender às necessidades da obra de Deus. No princípio desta obra santa, as irmãs, um grupo de irmãs e irmãos percebiam a roupinha de alguém rasgada, o sapato furado, e alguma irmã então preparava uma embalagem. Tempos difíceis, a grande maioria do povo eram operários ou homens do campo, os recursos eram poucos. Então, dentro de uma sacolinha, colocavam uma calça, talvez um par de sapato, um vestido, um saco de farinha, um saco de arroz, de açúcar. Punha tudo numa sacolinha e vinham congregar. Congregadas, sentavam-se ao lado daquela irmã que tinha necessidade. Punha a sacolinha no chão. Acabava o culto, elas diziam: essa sacolinha Deus preparou para a irmã. E assim elas eram chamadas irmãs da sacolinha. Depois o Senhor abençoou, temos uma obra maravilhosa que precisa do recurso da Irmandade. Aquele que tinha muito não ficou sem, e o que tinha pouco nada lhe faltou, porque o amor de Cristo Jesus está no coração deste povo. Lembramos a Irmandade também, irmãos, entre tantos e maravilhosos conselhos que ouvimos da parte de Deus, e o Senhor tem preparado muitas cartas que são escritas pelos servos de Deus, estão publicadas no nosso site. A Irmandade tem este recurso, irmãos, de ler, apreciar aquilo que, movido pelo Espírito Santo de Deus, é colocado. Ninguém é obrigado, isto é verdade, isto é fato. Mas o nosso coração tem que buscar estes recursos maravilhosos que Deus prepara para nós. Os irmãos podem ver nesta manhã, este salão aqui está cheio de povo para ouvir a palavra. Mas há um outro número expressivo de povo que está por aí
também conectados conosco para ouvir a santa palavra de Deus. São recursos que Deus deu e com o entendimento nós vamos aproveitando, não é, irmãos? E ali estão diversos conselhos que admoestam as famílias, admoestam os casais, os matrimônios, ensinam os nossos jovens, as nossas crianças. Por que isto, irmãos? Irmãs, porque nós vivemos numa sociedade enferma, uma sociedade corrompida. Os valores vão se deteriorando nesta sociedade que vivemos. Por isto que em algum lugar das Escrituras diz que nós temos que ser como discípulos de Jesus Cristo, a luz do mundo e o sal da terra. Bendito é o Senhor. Então os irmãos podem ver aquilo que sustenta uma sociedade está se desfazendo. A educação das pessoas vai se acabando, não se respeitam. Quantos estão aqui ouvindo este culto ou ouvindo este conselho? Quantos são de uma época que ainda que nem conhecíamos, mas era um senhorzinho de idade, era uma senhorinha. Quando eles falavam, a gente ficava quieto. Era uma pessoa de idade. Não é porque era do tempo em que já podia se considerar a velhice. Era uma pessoa experiente. E nós éramos ensinados a ouvi-los. Santo é o nome de Deus. Hoje já se desdenha uma pessoa que é um pouquinho mais antiga. A educação acabou. O respeito está indo embora nas famílias, dentro de casa. Se o papai ou a mamãe fosse dar um pito em nós ficava quietinho. Ainda que lá dentro a cabecinha, nós ficava pensando, por que eu estou levando esta bronca? Mas era o respeito. Hoje não existe mais. Religião, não se ensina mais os filhos a adorarem a Deus, a fazerem uma oração. Então a nossa sociedade vai se acabando, irmãos. Mas nós estamos aqui recebendo mais uma vez nesta manhã a luz da palavra de Deus que ilumina a nossa mente e uma vez aceita no coração faz resplandecer o nosso rosto. Bendito é o Senhor. E nós vamos guardando estas orientações, esses santos ensinamentos que constam nas Escrituras. Ter uma vida de paz, ter uma vida de ordem, ainda que às vezes não amealhamos aquilo que desejássemos, mas colocamos nas mãos de Deus e somos felizes com a porção que Deus nos deu. Mas que a nossa casa, que o nosso lar seja um lugar de paz com Deus. Bendito é o Senhor. Eu sei, irmãos e irmãs, eu sei o quanto é difícil nos dias de hoje, mas nestes breves conselhos, nestas breves palavras, no esforço de cada um, o Senhor se mostrará na nossa vida e na vida da nossa família também. Vamos cantar mais um hino.